Olá, meus anjinhos, olá, 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 sejam muito bem-vindos. Hoje viemos começar a dar início a um projeto que vai ter início agora aqui no mês de fevereiro. É o projeto Fora da Caixa. É o projeto em que vocês já perceberam que o Oráculo 33 tem vindo a mudar, todos nós temos nos vindo a transformar. E, entretanto, o que é que nós estamos agora a tentar fazer? Estamos a tentar trazer todo aquele conhecimento que nós, por norma, trazemos sempre por escrito, não é, meus anjos? Vamos trazer aqui com vivências, com experiências, está bem, meus anjos, de quem realmente manja do tema. E irão ser aqui, assim, temas em que nós iremos aqui, uma vez por semana, iremos tentar trazer aqui, assim, um tema diferente, sair da caixa e convidar pessoas assim como a Sandra Matos. Ela hoje vem aqui e vem-nos ajudar, vem-nos trazer aqui informação sobre o Feng Shui, meus anjos. Quantos de nós já ouvimos falar, já temos assim algumas luzinhas, mas a Sandra vai trazer aqui com conhecimento de causa. Está bem, meus anjos? Pelo que fiquem por aí. Então, Sandra, conta-nos. Por favor, como é que o Feng Shui entrou na tua vida? Como é que ele realmente chegou até ti? Por favor, explica-nos. Portanto, o Feng Shui começou quando eu estava a tirar licenciatura, licenciei-me em arquitetura. Uau! Pronto, dentro da arquitetura nós temos várias disciplinas. E uma delas, já não me recordo se era no 4º ou 5º ano, que era ergonomia. E dentro da ergonomia nós tratávamos, por exemplo, como é que é o estudo das habitações, como é que é o estudo dos compartimentos, portanto falávamos de várias coisas. E na altura começou-me a interessar muito como é que era realmente a vivência dentro de cada compartimento, ou dentro de uma casa, ou dentro de um espaço. Seja ele casa, seja ele escritório, seja o que seja, pronto. Tudo o que nós, arquitetos, podemos projetar, portanto, deve haver esse estudo. Ok. Oh, Sandra, deixa-me só perguntar-te aqui uma coisa, mas é que desculpa a minha ignorância, que é mesmo assim, mas nunca pensei que a arquitetura, que é algo tão sólido, tão demente, como é que eles vão buscar esta filosofia oriental e acabam por acopular, não é? E sim, a arquitetura nós devemos ter sempre, ou deveríamos, todos os arquitetos deveriam ter sempre em atenção a vivência de uma casa, não é? Porque é em casa que nós vivemos e é em casa que nós fazemos a nossa vida, não é? Pronto. Ou melhor, nós somos o reflexo da nossa casa. Fantástico. E o que é que acontece? Dentro da nossa casa, nós temos que encontrar o equilíbrio, temos que encontrar a harmonia, temos que encontrar... isto é, temos que nos sentir bem dentro da nossa própria casa. Okay. Claro que assim, dentro de alguns arquitetos, não é? Podem não ter essa atenção, não é? Também não é preciso ser através do Feng Shui que se pode projetar uma casa e ter atenção em relação ao Feng Shui. Mas realmente este estudo, esta filosofia, se pode assim chamar, dentro do Feng Shui, ajuda muito na harmonia na casa e nós sentirmos a casa, nós como casa, o equilíbrio entre nós e os objetos, os compartimentos, como nós nos sentimos nós próprios em cada espaço, o que é que cada espaço significa para nós e para os outros que vêm de fora, portanto, dentro desse âmbito. Sandra, e quais são as vantagens que nós começamos logo a ter? Já nos falaste de várias situações, sim, sem sombra de dúvida, mas quais aquelas vantagens que realmente que tu sentes que são as mais importantes ao aplicar o Feng Shui nas nossas vidas? Na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho, não é? O local de trabalho, na nossa vida. Quais são as vantagens que nós acabamos por ter? Não é? Assim, eu até posso dar um exemplo pessoal. Por exemplo, tanto eu como o meu marido somos os dois arquitetos.
E na altura... Uau! Não deve ter sido fácil, não Nada. deve ter sido fácil para os dois escolherem uma casa, meus anjos, eu imagino. Nada. Ok? Nada mesmo. Portanto, e a verdade foi realmente essa, quando decidimos realmente comprar casa, havia a situação de comprar. Portanto, o comprar tinha que ser muito especial, não é? Sim. Nós tivemos 2 anos a ver casas. Uau, meu Deus! 2 anos a ver casas em que, coitados, as imobiliárias já não conseguiam connosco, não é? Porque mostravam todas as casas e mais alguma, e nós chegávamos e dizíamos, não, obrigada. Mas não quero vir ao resto da casa. Não, obrigada. O conhecimento, muitas das vezes, fez-nos logo declinar ou então talvez ponderar algumas casas. Sim, a parte é assim, onde a casa se situava, como é que a casa era vivida, portanto, como é que nós nos sentíamos quando chegássemos à casa, a luminosidade da casa, portanto, as cores da casa, claro que essas cores podem ser depois alteradas e adequadas a nós próprios, mas principalmente como é que nós sentíamos naquele sítio. E vimos imensas casas. A verdade é que um dia estávamos a passar pelo sítio da nossa casa e eu disse ao meu marido, olha, temos que ir ver aquela. Pronto, e marcámos, fomos ver, pronto. E quando entramos dentro da casa, nós ainda não sabíamos valores, não sabíamos absolutamente nada, que até nos assustava na altura, não é? E entramos, olhámos um para o outro e dissemos, não precisamos ver mais nada, é esta a casa. É a energia, não é? Portanto, é esta a casa que nós realmente queremos ter, queremos viver nela, queremos estar nela e queremos... É aquela casa que nos fazia sentir bem. Fantástico, Sandra. Isso, o conhecimento também, não é? O conhecimento muitas das vezes auxilia-nos de uma maneira fantástica, mas de outras alturas limita-nos. Porque nós sabemos que passando dali as coisas deixam de ser favoráveis ou então acabam por ser... Sim, é como, por exemplo, já falámos sobre isso, que, por exemplo, claro que é assim, dentro da arquitetura, a arquitetura é um mundo, não é? A arquitetura é um mundo, por exemplo, nós temos imaginemos dentro de um prédio, nós temos existem várias tipologias, não é? Que nós gostamos ou deixamos de gostar, pronto. E, por exemplo, eu vou dar um exemplo, é assim, por exemplo, a nossa casa é nascente sul poente. Nascente sul poente é as melhores orientações que nós temos, porque o sol nasce a nascente, temos o dia todo a sol e o sol põe-se a poente. Eu sou uma sortuda. A minha casa é virada a sul. É sol de manhã ou no final do dia. E aprendi estas coisas a falar com a Sandra. E é por isso que eu sinto que toda esta informação, meus anjos, fiquem aí, deixem-se ficar, que vocês vão perceber que são informações fantásticas e que fazem toda a diferença. Não é, meus anjos, naquele que é o local mais importante da nossa vida, não é? A nossa casa. Sandra, desculpa. E eu estava, isto para dizer o quê? Que é engraçado e se calhar todos nós nunca demos conta. Quando vemos uma casa, nós, por exemplo, vamos ver uma casa e dizemos, espetáculo, esta casa é um espetáculo, é enorme, a sala é o dobro da porta do apartamento à frente. Por exemplo, a sala da frente tem 20 metros quadrados, esta tem 40 metros quadrados, é um espetáculo. Pronto. Portanto, as pessoas ficam espetaculares, porque a casa é maior, a casa é ótima. Mas a verdade é que a casa é virada a norte, a casa é virada a poente. É uma casa feia, é uma casa triste, é uma casa que não apanha sol o dia todo. Portanto, vem ventos de norte. E qual é a energia dessas casas, Sandra? São casas que, são muito boas, têm... boas, entre aspas, sim, não é? Tem espaços grandes, grandes espaços, ser aquilo tudo que muitas das vezes nós, o ser humano, achamos que em quantidade é o melhor. Mas esse ponto, não é? Da Rosa dos Ventos traz-nos qualquer coisa mais, não é, Sandra? Nós sempre ouvimos falar dos ventos do norte, não é? Nortadas. Horrível. Nós sempre só ouvimos falar nisso.
E é assim, são casas espetaculares, claro que é assim, tem que se adaptar, não é? Porque tem que existir casas viradas a norte e casas viradas a poente, como é óbvio. Mas muitas vezes as pessoas não notam isso. Por exemplo, nota-se muito mais, por exemplo, venda portanto, e compra de casas quando estão viradas a norte e poente, por exemplo. Meus anjos, vocês que são angariadores de casas e estão no ramo imobiliário, escutem estas dicas. E vocês às vezes se calhar irão perceber o porquê é que aquela casa foi fantástica, foi uma venda rápida e a outra é uma casa que demora mais tempo, não é, Sandra? Normalmente é isso que acontece. Fantástico, Sandra. A informação que aprendemos com o Feng Shui. Sandra, eu depois, entretanto, eu vou colocar aqui na imagem, está bem, meus anjos, nós vamos falar sobre o Bagua, Sandra. O Bagua é um objeto que eu julgo que muitas das vezes ele é mais conhecido pelo seu aspecto e por estar relacionado ao conhecimento e à sabedoria oriental. Mas qual o verdadeiro sentido do Bagua? Porque nós já vemos imagens, vemos frases de reflexão fantásticas com essa imagem, mas qual o verdadeiro sentido, por favor? É assim, o Bagua é algo mais específico dentro do Feng Shui. Portanto, quando nós usamos o Bagua, portanto, o Bagua é em forma de octógono, dividido em 8 frações, ou seja, em que cada uma é fracionada, portanto, dentro da família, dos amigos, do trabalho, da saúde. Portanto, quando se usa o Bagua, é mais específico para uma situação. Portanto, quando nós queremos realmente o estudo de uma casa, ou queremos o estudo de uma divisão, okay, nós usamos o Bagua para tentar corrigir algumas situações que possam acontecer. O Bagua não serve, como é que eu ia dizer, para este tal estudo, portanto, em termos de orientações, não. O Bagua serve para nós, por exemplo, imaginemos ter uma planta, nós temos a planta da casa, sim, temos o Bagua que muitas vezes, por exemplo, podemos pôr em cima da planta, fazer o estudo em cima da planta e ver em que sítio é que está cada coisa. Portanto, isto é, cada divisão. Cada divisão, e por aí conseguimos fazer a tal harmonização. Exatamente, pronto. Porque é assim, claro que as casas, portanto, sejam casas, escritórios, não é? Portanto, eles não têm a estar, e não estão, mesmo de acordo com o estudo do Bagua. O que nós podemos fazer é, imaginemos, a norte temos uma certa especificidade e temos que parar até um orelhão. E ele vai embora, agora. Também sabes o que é? Ele está a espalhar conhecimento, Sandra. Nós depois cortamos este bocadinho se der. Não é? Eu já fui de tempo de correr. Mas agora nós já vemos. Seguindo, não faz mal que eu depois corto, Sandra. Pronto, para. O Bagua e no escritório. Nós com o Bagua, portanto, isto é, usamos o Bagua mesmo para fazer vários estudos relativamente ao espaço e fazer as respectivas correções que possam ser feitas. Imaginemos que temos uma sala, vou dar um exemplo, temos uma sala e com o Bagua nós vemos que a parte da família, essa parte da família nós temos uma parede completamente, imaginemos, castanha, azul, que agora está muito na moda, né? Os arquitetos usarem essas cores assim mais fortes em zonas comuns. Pronto. Não está errado, não está errado, mas a pessoa em si pode não gostar, ou, de acordo com o Feng Shui, pode não estar correto. Não ser o mais favorável. Exatamente. Não é? Imaginemos que essa parede está castanha. Pronto. E essa zona é exatamente a zona da família. Imaginemos, não é? Essa zona, portanto, nós temos uma zona escura, deprimente, dentro da nossa família. Pronto. Quando às vezes a gente pensa o que é que se passa com a nossa família, pronto, está tudo errado, ou vamos nos divorciar. Não, muitas das vezes as situações estão relacionadas. Por isso que
é uma das vantagens de realmente aplicar e ter conhecimento sobre o Feng Shui. É percebermos que aquela parede é muito bonita, é muito gosto, mas não é para o tema da família. Exatamente. Poderá ser fantástico para o trabalho ou outra área, não é? Por exemplo, mas na família não ser tão favorável. Por exemplo, em termos de cores, até podemos já ir por aí. Podemos, Sandra, por favor, falamos nas cores. Por exemplo, se nós pensarmos, se calhar, são coisas que realmente até eu não me dou por ela, porque também, por outro lado, estou habituada, já estou habituada a ver, não é? Por exemplo, quando nós vamos a um hospital, as cores do hospital é o verde clarinho, sim, é o azul, sim, portanto, são cores que nos transmitem calma, não é? Portanto, e usam. Portanto, essas coisas que nós muitas vezes nem damos conta. Por exemplo, nos lares de idosos usamos muito, por exemplo, o amarelo, também se pode usar o verde, portanto, mas o amarelo normalmente é mais a situação de cura, de relaxamento. Ou seja, também dentro do Feng Shui há aqui também mais a cromoterapia, sim, que também podemos usufruir e tirar vantagens. Sim, enquanto que a parte do Bagua é mesmo um estudo, sim, é um estudo mais fundo, e tentar harmonizar um espaço e tentar corrigir situações, sim, que possam acontecer, não é? Esta parte das cores no Feng Shui tem a ver com como é que nós nos sentimos num determinado espaço. Por exemplo, assim, não vamos para uma discoteca, não é? E temos as paredes em rosa clarinho. Não dá, não dá. Pronto. Não, as cores de uma discoteca é para nós estarmos excitados, é para nós estarmos ansiosos, portanto, haver aquela adrenalina ali. Portanto, é preto, é vermelho, Tanto que assim, nós percebemos que quando existem várias fases da nossa vida, não é? Por exemplo, a adolescência, que Sandra, gostam muito daquelas cores de mãe, quero tal situação, não é? Mãe, quero uma parede vermelha, mãe, não sei o quê. Ótimo, mas é assim, aguentam um mês ou dois. Pronto, passado esse tempo já não conseguem viver ali. Tem tudo a ver também com o nosso interior, não é, Sandra? O nosso interior acaba também por fazer a seleção das cores necessárias, mas quando vamos à raiz da questão, vamos ver que muitas das vezes estamos ali com cores que não favorecem nada. A adolescência, mesmo os adolescentes não gostam de estar no quarto, gostam de estar na rua. Sim, é verdade. Não é? É verdade. Pronto, e depois é por isso, portanto, eles estão com aquela adrenalina toda da rua, querem chegar a casa a ver aquela adrenalina, continuam naquela adrenalina. Mas a verdade é que, por exemplo, os quartos, se não forem calmos, é assim, nós estamos no quarto para estarmos calmos, para relaxar, portanto, a parte emocional, recarregar baterias, tudo mesmo. Portanto, a parte amorosa, portanto, tudo nós temos que relacionar dentro do quarto e conjugar as cores, não é? E já não falando da disposição das coisas, não é? E de vários objetos que possamos ter, portanto, tudo se interliga. Sandra, bora! Agora vamos continuar aqui a andar aqui mais um bocadinho aqui com a Sandra. E a Sandra vai-nos continuar aqui a explicar aqui um pouco mais do Feng Shui, está bem, meus anjos? Eu espero que vocês estejam aí bastante interessados, porque a informação ainda só vai a meio. Está bem, meus anjos? Até já, até já. Sandra, inicialmente, minha querida, tu falaste-nos sobre a casa é o nosso reflexo. Traduz-nos isso aí no Feng Shui, por favor. É assim, a casa é como se fôssemos nós próprios. Sim. Portanto, nós temos uma porta de entrada, que é, portanto, é o sítio para onde nós entramos, sim, não é? É como quando nós nascemos, não é? Sim. Nós temos a porta de entrada. É verdade, somos o portal, nós mulheres, é verdade, é verdade. Portanto, a nossa porta de entrada é dos sítios mais importantes que nós temos na nossa casa e que devemos sempre cuidar muito bem dela. Depois, por exemplo, nós temos como se fosse o corredor principal. O corredor principal é como se fosse a nossa vértebra, portanto, isto é, a nossa coluna em si. E depois temos as nossas ramificações, são as nossas veias que vão ter até aos nossos órgãos. Portanto, as divisões são os nossos vários órgãos em que todos têm que estar a funcionar corretamente para que consigamos viver. Sim, não é? Em harmonia saudável. E saudável, exatamente. Não é? Sandra, falando nos órgãos, eu sinto-me tentada já aqui a passar aqui para um outro tema, que é a cozinha. Ou então
antes disso, o coração da nossa casa, aonde é que realmente está o coração da nossa casa, uma vez que podemos fazer este reflexo e ajuda-nos a entender? Eu acho, por incrível que possa parecer, e acho que nós nunca pensamos nisso, o coração da nossa casa é o nosso fogão. Uau! O fogão é ali que nós cozinhamos, é ali que nós preparamos a nossa alimentação. Para quê? Para nós termos energia para viver, para termos energia para trabalhar, para cuidar dos nossos filhos ou para nos cuidarmos de nós próprios. Portanto, o fogão é a peça fundamental da nossa casa. Portanto, convém o nosso fogão estar sempre limpo. Sim. Portanto, devemos tratá-lo como se fosse um menino. Ok. Aspas, é o coração, portanto, não é? É o coração, é a máquina. É a máquina que faz com que tudo realmente, exatamente. Tudo trabalha. E então, Sandra, e aquelas pessoas que pouco usam da cozinha, então que não gostam de ter a cozinha como aquela... Como é que podes-nos tentar dar assim uma luz, tentar perceber, a teu ver, como é que... Eu acho que se nós formos um pouco atrás, nós vemos, por exemplo, não tanto, se calhar, os nossos pais, mas os nossos avós, os nossos bisavós. Sim. A vida era feita na cozinha. É verdade. Era feita à volta da lareira, portanto, era tudo ali à volta do fogo, era ali que as pessoas, já não tanto na minha altura, mas ainda me lembro com os meus bisavós, nós termos a lareira e estarmos ali todos à volta da lareira. Até existia antigamente a lareira e depois com banquinhos de lado, que as pessoas se sentavam a falar e a cozinhar, até o chouriço, sabe? Até porque não havia televisão, não é? Exatamente. E as histórias de lareira eram feitas ali. Faz todo o sentido. As mesas, por isso é que chama mesa de jantar, portanto, é na cozinha, é ali o sítio que estamos ali a alimentar-nos, a ganharmos mais energia, em família, portanto, a mesa da cozinha, portanto, estamos reunidos. Exatamente. Ao fim e ao cabo é a divisão de todos nós, porque todos em casa temos que usufruir, não é, querida? Fantástico. Isto não saiam daí, que a informação está sempre. E então, Sandra, vou-te pedir então que nos faças então assim um pequeno resumo de todas as divisões, como inicialmente falaste, querida, que era início, a porta, por favor. Portanto, a porta é a nossa entrada principal, portanto, a nossa entrada, fonte de energia que nós vamos buscar ao exterior para dentro da nossa casa. A cozinha, nós já vimos que é como se fosse o coração da nossa casa. Portanto, é lá que existem as vivências. Depois temos outra situação, portanto, para além dos corredores, que é as nossas vértebras, os nossos membros que vão, as nossas veias, que vão, portanto, os vários corredores que vão ter aos nossos órgãos, não é? Portanto, às nossas divisões. Depois existe uma situação, uma coisa muito importante, que é as janelas. Fantástico. As janelas é onde vem a nossa luz. E nós sabemos que sem luz não há vida. Não há. Não é? Certeza. Pronto. E aí vamos buscar outra vez a parte da orientação solar. Fantástico. Portanto, a luz, as janelas, é como se fossem os nossos olhos, é os olhos da nossa casa, que nós, dentro da nossa casa, conseguimos ver para fora. Ou seja, se tivermos com as nossas... Desculpem lá, meus anjos, volta e meia estou aqui a tentar captar aqui a luz da melhor maneira. Está bem, meus anjos, mas o que importa mesmo é a informação. E então, Sandra, conta-nos que as janelas, quanto mais limpas, mais transparentes, mais desimpedidas também tiverem, também, de certa forma, têm alguma influência na nossa vida, não é, Sandra? Explica-nos. Eu até é engraçado, porque eu até há uns tempos atrás até costumava dizer a senhora que o anjinho da Sandra está a falar com ela. O anjinho está-lhe aqui assim a pedir: Sandra, abre o tema que nós todos precisamos saber. Bora lá, diz, Sandra. Até era engraçado, porque eu há uns tempos atrás, em conversa com... Há uma senhora que de vez em quando vai-me lá ajudar a casa, e ela dizia: Sandra, estas janelas têm que ser limpas. E eu assim, não.
não é preciso, porque a luz entra na mesma. Eu disse, Sandra, está bem. Eu assim, olha, da maneira que a luz, se as janelas estão sujas, eu consigo olhar lá para fora. E assim, não olham cá para dentro. Ponto. Pronto. Pronto, isso era eu sempre a brincar. Sim. E realmente, quando ela limpou as janelas, Outra coisa, não tem nada a ver, não é? Pronto. Mas eu brincava muito com isso, assim, onde é estar as janelas sujas assim não olham cá para dentro? É a nossa necessidade de privacidade, que é mesmo assim compreensível. Isto é um pouco a muito brincar. Bom, muito bom. Depois temos a situação da casa de banho. Nós deixamos um pouco sempre a casa de banho, coitadinha, pronto, a casa de banho. Sim, Ponto. é a casa de banho. O que é que acontece? A casa de banho é como se fosse o nosso sistema digestivo. O que é que acontece? Não tinha conhecimento disso, Sandra. O nosso aparelho digestivo tem que funcionar. Sim. Portanto, é lá que realmente até nós próprios funcionamos. Portanto, é a partir dali que a nossa casa tem que funcionar. É a partir dali que nós deitamos fora o que o nosso próprio corpo não precisa para viver, que não precisa de energia. Portanto, essa energia, o que não presta, que está dentro de nós, é um ponto de escoamento descarga, da casa. Portanto, descarga Okay. para limparmos o que está dentro da nossa casa. Tanto que é sempre aconselhável a tampa da sanita estar fechada. Porquê? Porque existem esses fluxos, portanto, esses fluxos que nós deitamos fora, mas que outras pessoas também o deitam. Portanto, nós não temos um tubo sozinhos, não é? Portanto, existe ali uma carga também negativa, não é? Que é o que nós estamos a deitar fora e que pode interferir connosco. Portanto, tampas sempre fechadinhas. Fechadas, ok. Ou seja, bloqueia a energia também que vem de... Temos de ter sempre atenção se, por exemplo, também existe um grande fluxo de água, não é? Portanto, a água sempre a correr. Ver sempre, também é muito importante, se os ralos, se está tudo muito bem desentupido. Quando começa a haver entupimentos, é porque alguma coisa também não está bem. Claro, porque não está bem e nós também não estamos bem, porque nós somos o tal reflexo da nossa casa e devemos ter sempre muita atenção. Eu aconselho sempre a colocar sal nos ralos da casa de banho, na banheira, pelo menos quando eu faço a limpeza, não é? A limpeza da casa de banho, eu finalizo sempre com sal. Para quê? Para que aquela limpeza seja um pouco mais profunda, até onde eu não vi, porque o sal limpa, corta e quebra muita energia densa, não é, Sandra? Fantástico! E agora vamos para uma outra divisão principal da nossa casa, que é onde nós passamos 1/3 da nossa vida, que é o nosso quarto. 1/3, uau! É 1/3 da nossa vida nós passamos a dormir, não é? E não é o coração da nossa casa, mas é o sítio onde temos que recarregar baterias. Portanto, nós também não somos plenamente só com a máquina a funcionar, não é, Sandra? Exatamente. Precisamos de todos descansar. Exatamente. Isso é que dizem que devemos fazer X horas de sono, descansar, estar relaxados. O nosso quarto para mim, dos pontos. É a cozinha, a casa de banho e o quarto. Pronto. E há uma situação, o quarto é nosso, não é de mais ninguém. Mais ninguém. Eu também às vezes peco um bocadinho, como eu acho que todos nós pecamos. Vamos mostrar a nossa casa, olha, aqui é o meu quarto, aqui é não sei o quê, pronto, fica bem. Sandra, olha, se queres que eu te diga, eu durante alguns anos eu era assim, mas não é por nada, mas eu fui perdendo. E se queres que eu te diga, agora cada vez mais seleciono as pessoas que entram dentro da minha casa. Mas Sandra, não te percas, por favor, continua, por favor. E o quarto, portanto, para além de não ser partilhado com visitantes, é o nosso quarto, é o nosso ninho. E lá vem outra vez, volta e meia este abelhão, quer protagonismo, mas a gente continua. Pronto, bora lá. Então, portanto, relativamente à cama, a cama dentro do quarto não deve ter duas posições, que portanto, os pés da nossa cama nunca devem estar virados para a porta, nem a nossa cama deve estar na perpendicular relativamente à porta. Porquê? Porque é a partir da porta que vêm as energias exteriores. Uau. Quando nós pomos, por exemplo, a cama virada com os pés para a porta, não é? A analogia é um pouco
é um pouco... Sandra, a sabedoria antiga, eu sempre ouvi dizer, não coloca os pés da cama para a porta, está a encomendar o morto. Sempre ouvi dizer isso. Porque era assim, e é assim que se tiram os mortos. Pronto, ok. Faz assim um bocadinho de impressão, faz assim um bocado de coisa. Mas é a sabedoria antiga que... Convém não ter realmente, porque a pessoa que está nessa posição não descansa. Ou então na perpendicular não descansa. Ok, fantástico. Relativamente às cores do quarto, também já falámos um pouco, devem ser o mais neutras possíveis, portanto o azul clarinho, o branco, o verde, portanto o azul clarinho, o branco, o verde água. Podemos ter apontamentos, por exemplo, se nós gostarmos muito do bordeaux, do azul escuro, podemos ter apontamentos nas almofadas, mas nunca em excesso, que seja uma coisa amovível. Exato. Por exemplo, pode estar a decorar o nosso quarto durante o dia e depois à noite a gente chega e guarda. E guardamos. Pronto. Portanto, depois também existe uma situação que é os quartos cinzentos. Quando a pessoa é muito confiante, não há problema nenhum ser aquele cinzento clarinho. Mas a verdade é que o cinzento é a mistura entre o branco e o preto. Eu posso dizer que a ausência de sentimento, Sandra, faz sentido? Faz, mas isso agarrando um bocadinho o preto. Nem o outro, não é? Agarrando, é tal situação, se a pessoa for muito segura de si, sim, não há qualquer problema do quarto ter aquela cor e de fazer jus àquela cor. Mas para isso tem que haver, portanto, o branco, não é? O branco é branco. Branco não é? É branco, branco Pronto, é branco. Não há qualquer. E tal como, por exemplo, os lençóis das nossas camas, é sempre, por exemplo, quando nós vamos a um hotel, são brancos. Portanto, é tudo branco. Portanto, eu adoro o branco. Para mim é branco. Claro que é assim. Imaginemos que estamos a falar de uma pessoa que é solteira e que procura o amor. Imaginemos. Sim. Claro que vamos pôr lençóis de outra cor, vamos se calhar enfeitar o quarto de outra cor, vamos pôr apontamentos assim mais fortes para chamar o que a pessoa realmente quer, não é? Exato. Pronto. Mas se for um casal, as coisas, não vamos estar a chamar pessoas externas não vale a pena. Para ali, não Exatamente, é uma energia de harmonia, quanto sempre tudo ou seja, tudo entrelaçado, Sandra, não é? Entre as cores, entre os objetos, entre a posição, entre tudo, faz muita diferença, não é, Sandra? Muito. Outra situação que se deve também ter muita atenção em casa, portanto, são os objetos que nós temos em nossa casa. Okay. Não devemos ter... Agora a parte fantástica de todos nós, que eu já estava aqui na ponta da língua. Sandra, quais os objetos que nós devemos de ter e qual aqueles que nós não deveríamos nem pensar em levar para casa? Bora lá, Sandra, os objetos que nós devemos ter são os que nós quisermos. Prontos. É os que nos fazem sentir bem. Pronto, fantástico. Seja o que for. Há quem goste de plantas, leva plantas, quem não gosta não leva. Portanto, e relativamente ao que nós devemos ter, acho que é mais uma situação pessoal. O que não devemos ter, ou que não é aconselhável ter, vidros partidos. Portanto, imaginemos, eu gosto muito daquele vidro, não é tal vidro, é tal... portanto, o vidros tal bibelô, também, ou então... Às vezes o tal bibelô, não é? Ou espelhos partidos, nunca. O tal bibelô, a minha bisavó, a minha avó deu-me aquele bibelô, é tão giro. Pois é, mas tem aquela carga negativa. E está quincado, está partido, exatamente. rachado. É assim, existem novos objetos, vamos desapegar-nos daquele objeto e trazer um novo. É essa a palavra, fantástica. Temos, por exemplo, relógios parados. Não devemos ter relógios parados. Mesmo que nós não usemos aquele relógio, vamos pôr uma pilha. Deixa-o funcionar, porque é assim que a nossa vida continua sempre a funcionar. Fantástico. Nunca ter lixo ao lado do nosso fogão, não é? Que é o nosso coração. É a nossa mandala. Por exemplo, comida fora de prazo. Devemos ter sempre muita atenção. Aquela comida que vamos pondo dentro do congelador e que nunca mais nos lembramos dela, mas que está ali, faz com que também a nossa vida esteja estagnada. É a nossa alimentação, a nossa energia que não recebemos, que está parada, não é? Portanto, devemos estar sempre a fluir essa energia. Fantástico. Plantas mortas. Portanto, uau. Plantas mortas, não há problema absolutamente nenhum a ver plantas artificiais.
não é? Porque já são artificiais. Agora, outra coisa é ter plantas mortas. São plantas que já tiveram vida, sim, e que deixaram de ter vida. Sim, há plantas muito bonitas, Sandra, que eu adoro. Há umas plantas que elas quando secas são muito pequeninas, cheias, sim, de cores, e elas quando secas ficam lindas. Isso é uma coisa. Isso é uma coisa. Isso é uma coisa. Outra coisa é termos uma planta dentro de uma terra, de um vaso, sim, com terra, Sandra, e ela está morta. É isso, não é? Sim, por exemplo, às vezes a terra até cheira mal, pronto, fica aquele bolor todo. Não devemos ter de maneira nenhuma na nossa casa. Fantástico. Portanto, objetos que não gostamos. E depois também existe muito, que as pessoas às vezes não notam, aquelas frases, entre aspas, de motivação. Bebe até cair. Ai, credo! Sim, isso é verdade! Às vezes no nosso... É verdade. Há quem ponha isso, por exemplo, na cozinha. Beba até cair. Por ali não é o caminho. Não devemos ter essas frases na nossa casa. Devemos ter frases, podemos ter, mas de motivação. Havemos de conseguir, havemos de lá chegar, por ali é que é o caminho. Portanto, até porque essas palavras nós acabamos por as energizar toda a vez que deparamos olhamos para elas, acabamos por ler e está cá dentro, não é, Sandra? Sem dúvida. Fantástico. Outra situação também que devemos ter muita atenção é os aparelhos eletrónicos. Não é? Isto agora é que é mesmo... Portanto, nós os aparelhos eletrónicos, quanto mais afastados possível, não devemos ter aparelhos eletrónicos dentro de gavetas. Portanto, temos de ter muita atenção a isso. Claro que assim, todos nós temos. Quem é que não tem aí uma gaveta cheia de comandos, fios, tudo e mais alguma coisa, Sandra? Mas é assim, esses comandos já funcionaram, já não funcionam. Vamos nos desapegar, vamos... Desapego e destralhamento, não é? Sim, é a tal situação. Na nossa casa só temos o que queremos e o que nos faz falta. Fantástico. O que não é preciso sai. Tanto que uma das situações, e cada vez mais a gente também ouve isso, a nossa cabeça, a nossa mente não para durante o sono. Porquê? Porque nós estamos sempre com um telemóvel ao lado. Não é? Mas é assim, inevitavelmente, assim, nós usamos o telemóvel para despertador, para vermos as horas à noite. É verdade. Pronto, assim, é nesse sentido que eu uso e confesso, uso o meu assim, telemóvel como despertador. Nada como pôr, ok, telemóvel ali em modo silencioso. À noite sabemos que não nos podem incomodar. Okay. Claro que assim, mesmo os telemóveis de agora até têm uma situação que é, se a outra pessoa ligar 3 vezes, ele toca. Ok. Eu, por exemplo, já aconteceu, por exemplo, a minha filha sair e eu dizer, filha, vou pôr isto em silencioso, mas se precisares de falar com a mãe, se telefonares 3 vezes seguidas, o telemóvel vai tocar. Pronto. Estão a ver as coisas que nós aprendemos. Sandra, obrigada. Eu estou sempre a aprender. Dentro dos telemóveis, depois isto depois também depende de marca para marca e de cada aparelho. Pronto, o que é que se pode... uma situação que eu não falei que é extremamente importante. No quarto, eu sei que também peco por isso. Temos a nossa fotografia bonita, linda, com os nossos filhos. Ai, Sandra, já estou mais ou menos a ver o que é que tu estás a dizer. Ai. Portanto, é normal, nós temos aquele momento bonito em família. É pronto. verdade. Então voltamos-nos a esquecer de uma situação, que é o nosso canto. No nosso quarto não devemos ter fotografias dos nossos filhos. Por mais que a gente os ame, e amamos muito, mas é assim, antes de eles nascerem, éramos nós primeiro. É verdade. Nós primeiro como casal. Completamente. Pronto. E eu sei que muitas vezes isto depois com o passar do tempo e a vida a dois, nós vamos acrescentando. Mas a verdade é que ali é o nosso espaço. Portanto, ter uma fotografia bonita, por exemplo, em cima da nossa cama, com um quadro, com uma fotografia nossa de um momento bonito. Uma lembrança que olhamos para ele todos os dias e temos... Fui feliz ali, mas só de nós os dois. Sem dúvida. Bem, aqui é que vai ser lançado o desafio para todos nós, não é, meus anjos? Porque eu digo-vos uma coisa, assim que a Sandra me disse isso, eu falei, Sandra, eu tenho 1, 2 dos filhos, ok, e faz todo o sentido. Inicialmente nós poderemos ter aqui assim esta relutância em fazer estas alterações, mas quando escutamos de quem realmente manja do tema, de quem tem conhecimento e faz-nos olhar para os detalhes, não é? Com sabedoria, não é? Oh, Sandra, por fim, minha querida, por fim, feitas estas alterações na nossa casa, mesmo que faseadas,
quanto tempo, em média, é que nós levamos para começar a sentir estas diferenças na nossa energia, na nossa casa, ao nosso redor? Eu acho que principalmente nós devemos olhar, depois talvez de algumas informações que eu possa ter dado, não é? Olhar para a nossa casa com muito carinho, muita atenção. Olhar para ela e ver, afinal aquilo se calhar não está bem. Pronto, se calhar temos que alterar. Porque assim, às vezes na nossa vida, na nossa própria vida, às vezes há partes que não estão bem e vêm a partir da nossa casa, que é a nossa casa que não está bem e que temos que alterar para que as coisas comecem a fluir. Como é que nós vemos os resultados? Depende pessoa para pessoa, não é? Para pessoa e o resultado que nós realmente queremos. Exato. Não é? Pronto, é assim, não podemos agora começar e mudar tudo e que as coisas comecem todas a fluir, não. Até porque poderia dar um choque de energia, não é, Sandra? Exatamente, é assim, pensar, eu quero, portanto, ter mais prosperidade no amor, tenho que pensar no meu quarto, tenho que olhar para o meu quarto com carinho, ver como é que eu posso mudar, ver se há coisas realmente que se falou que estão erradas. Que eu gosto, outras que nem tanto, outras que já não fazem sentido. Principalmente começar por aí, o que não é necessário tirar de casa. E depois começar com calma cada espaço. Depois, a partir daí, o que é que acontece? Portanto, isto é, olhamos aqui, isto é, com as cores, com a luz, com os objetos, com a decoração. Fantástico. Depois é a partir daí, quando a pessoa quer realmente aprofundar mais a sua casa e o seu ambiente e o seu espaço, é a partir do Bagua. Portanto, dentro do Bagua é que fazemos o estudo específico de cada casa. Portanto, isto é, não é tanto o estudo da casa em si, mas o que se pode alterar e harmonizar e as alterações que se podem fazer para que resulte, não é? Porque assim, os espaços não estão todos no sítio que a gente realmente quer, portanto, harmonizar a nossa casa de maneira a que as coisas fiquem bem. E aí sim vem a parte do Bagua, não esta informação toda mais geral da nossa casa em si. Sandra, eu acho que teríamos aqui tempo para ficar aqui tempo. Sim, há tanta coisa que se pode falar. Podemos falar. Sandra, entretanto, eu vou-te pedir, entretanto, que nos digas o teu e-mail, porque a Sandra traz aqui assim um outro documento onde ela traz mais informação e que ela irá disponibilizar para quem quiser, pelo que só através de e-mail. Está bem, meus anjos? Sandra, podes-nos dizer o teu e-mail para que as pessoas possam entrar em contato contigo e receber aqui mais informação detalhada? É um documento em PDF, não é? Não faz mal, meus anjos. Eu coloco aqui, daqui a nada. Isto aqui é o nosso primeiro programa, é o nosso primeiro sair da caixa. É assim, não é? É assim, o que eu queria, portanto, eu já tenho a minha marca, que é a Folha em Branco. Fantástica, Folha em Branco. Portanto, porque para além de ser arquiteta, eu tenho, portanto, há várias coisas. Eu sou professora, sou explicadora. Eu tenho uma a página, super mulher. Tenho a página da Folha em Branco em que faço... Facebook, Sandra? Facebook e Instagram. Então, Facebook, Instagram, página em branco. Folha em branco. Olha, temos aqui agora... Fomos aqui. Portanto, a Folha em Branco. Folha em branco, por favor. Portanto, é a página que tenho foi um projeto, foi um sonho também que eu tive e que apliquei quando estava na pandemia. Portanto, é sim, portanto, a minha marca portanto, a Folha em Branco. Folha em Branco, por favor, portanto, é a página que tenho foi um projeto, foi um sonho também que eu tive e que apliquei quando estava na pandemia. Portanto, é sim, portanto, a minha marca em si é a Folha em Branco. A Folha em Branco, já agora para explicar, o significado da Folha em Branco, é porque tudo começa com uma folha em branco. Completamente. Portanto, e é a partir da Folha em Branco que nós vamos escrever toda a nossa vida. E foi a partir daí que veio este nome. Portanto, quando eu na altura pensei em vários nomes,
Mas fez Não, todo o sentido. tinha que ser folha em branco, porque porque vem da arquitetura, vem das explicações, vem do ensinamento, vem de eu ensinar. A Sandra está com, agora neste momento ela está com um papel muito, muito importante. Ela dá explicações às nossas crianças, à nova geração que em breve, não é, meus anjos, irá tomar conta de nós. Portanto, Sandra, obrigada. Obrigada por imensos projetos que a Sandra tem e que ela depois, entretanto, na página em branco, na folha em branco. Eu depois vou escrever aqui direitinho a folha em branco e vocês poderão aqui acessar ao conteúdo, está bem, meus anjos, aqui da Sandra. Sandra, este projeto só nasceu por tua conta. Está bem? Foi inspirado pela Sandra, vocês já vão perceber. A folha em branco não tem, neste momento, informação sobre o Feng Shui. Porque assim, isto são conhecimentos que eu tenho e que eu gosto muito. Eu gosto muito do Feng Shui. Eu é que desafiei a Sandra, para vir aqui fazer este vídeo. Desafiou-me, não é uma coisa pública, não é? Portanto, quando às vezes eu conheço várias pessoas, ou quando ou vou à casa de um primo, ou vou à casa de uma amiga, ou isto ou aquilo, eu comento certas coisas. Às vezes dizem-me, Sandra, vem cá, anda cá a dar a tua opinião. Pronto. Porque o teu conhecimento faz diferença, Sandra. Portanto, na folha em branco não existe este conteúdo, porque ainda é uma coisa muito minha. Porque eu desafiei a Sandra. Houve um dia que ia falar com a Sandra e a Sandra percebeu, não é, das nossas lives, o espelho, que eu tenho lá uma pena, e a Sandra percebeu-se com o olho de arquiteta, ela percebeu-se perfeitamente como é que eu estava ali com a disposição feita. E entretanto a Sandra deu-me tantas dicas, eu fiz alterações, está bem, meus anjos, e eu digo-vos uma coisa, a partir daí é que eu fiquei com aquela coisa, não, esperem lá. Eu vou desafiar a Sandra. Sandra, esta informação que me estás a dar é valiosa. Ela fez uma transformação enorme no meu consultório. E não foram muitas coisas. Foi o espelho. Depois, entretanto, no documento que a Sandra tem para disponibilizar, meus anjos, vocês poderão ir buscar também essa mesma informação. Mas lá está, por eu sentir tanta diferença, tanto efeito na minha vida, achei que era o motivo suficiente para tirar a Sandra da zona de conforto dela, para vir-nos aqui e trazer-nos esta informação toda. Chegamos ao fim deste nosso encontro fora da caixa. Sandra, obrigada. Nada. Obrigada por aceitares este desafio e ela sair da zona de conforto dela, minha querida. Ótimo. E olha, vamos continuar a partilhar aqui com conhecimento e informação que não quero mais. Está bem, minha querida? Grata. Beijinho, até para a próxima!